Olá, bom dia a todos. Que a paz, o amor do Senhor Jesus Cristo esteja entre todos. Hoje estou aqui para ler com vocês uma parte muito importante da Escritura Sagrada, que muitos têm medo e evitam ler e estudar. Mas é muito importante para nós, principalmente agora nos últimos dias que estamos vivendo. Esse livro, qual é muito temido por muitas pessoas, é o livro de Apocalipse. Vamos ler a respeito dos anjos, né? Os 3 anjos. Apocalipse 14, do 6 em diante. Mas antes, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos compreender que Deus e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né? Deus e o Espírito Santo, a sua trindade, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Porque, do contrário, é impossível, né? A gente entender o que a palavra de Deus quer passar para nós. Vamos pedir a Deus em oração. Oremos. Santo Deus, Pai de amor e bondade, Pai de misericórdia, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Pai, aqui estamos para te agradecer por mais um dia de vida e pelo privilégio de poder abrir a tua palavra e compartilhar com outros. Pai, abra nossa mente, nosso entendimento. Que teu Espírito Santo se faça constante em nossas vidas. Que faça morada em nosso coração, em nossa mente, em nossa casa. Permaneça conosco durante todo esse dia. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Que possamos ganhar almas para o teu reino. Que possamos, Pai, ser aquele instrumento simples, humilde, mas útil para a tua causa. É o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos lá. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vocês repararam aqui que fala todos, né? Aqui não está fazendo discriminação com um e o outro não. É todos, né? Todos. Não importa a sua cor, a sua crença, a placa da tua igreja que você segue. A palavra de Deus, ela é uma só. E Deus, ele também é um só, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas os 3 num só propósito. Não tem uma coisa assim de separação, cada um pensa uma coisa, não. Eles são 3 em uma pessoa, porque eles concordam com tudo. Amém? Vamos continuar a leitura. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado
no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo, desde o princípio do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Amados, só existe dois caminhos. O caminho estreito, que leva a Cristo, leva ao céu, a salvação, e o caminho largo, que leva à perdição, ao inferno, ao chamado inferno. Porque não existe mais que dois caminhos. Ou você segue a Cristo, ou você segue o seu oponente, que é Satanás. Então, prestemos atenção. Aqui, o sinal da besta, né, significa isso. Para aqueles que receber o sinal da besta, é aquele que não está fazendo a vontade de Deus, que está rejeitando a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para esses que rejeitar, o que está aguardando eles é o fogo do inferno, né? Onde será destruído Satanás junto com seus anjos e aqueles que o aceitaram, que recusaram a Jesus. Vamos continuar a leitura. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, certo? Acho que aqui está bem claro, né? Os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é o mandamento de homens, não é a vontade de pastor, de padre, de obreiro, seja lá quem for. É a vontade de Deus, porque os homens, infelizmente, eles montam igrejas e colocam as suas vontades, as suas opiniões, os seus desejos, e muitas vezes é focado só em dinheiro. E isso não é o que Deus quer e que Jesus também quer e que o Espírito Santo deseja. Porque o mais importante do que templo lindo é nós, é a nossa alma, a nossa salvação. Jesus, ele veio, ele derramou até a última gota do seu sangue para salvar a mim e a você. Então não importa esse negócio de templos bonitos, se preocupar. Muitas vezes a gente vai congregar numa igreja que eles se preocupam com bancos bonitos, altares bonitos, né? Uma linda fachada na frente. Mas o mais importante, eles não estão focando, que é na salvação das almas. É ganhar pessoas para Jesus. Muitas vezes fazem aquelas mesas lindas, maravilhosas, aquele banquete de alimentos. Mas cadê os pobres, os necessitados? Não, tá ali só entre a irmandade. Era assim que Jesus fazia no passado? Acho que não, né? Quando ele alimentou mais de 5.000 pessoas, ali tinha pessoas de todos os jeitos, né? Ele não fazia acepção de pessoas. Hoje, muitas vezes, acontece isso em várias denominações, várias igrejas por aí. Fazem separações. E isso não agrada a Deus. Porque Jesus veio para salvar um povo, lavado e remido pelo teu sangue. Jesus, ele não está preocupado com a placa da sua igreja. Ele está preocupado com o seu coração.
Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as obras os sigam. Aqui, o que quer dizer? Porque muitas vezes nós sofremos como quando algumas pessoas, né? Alguns dos nossos morrem, né? A gente acredita, morreu. Na verdade, não é uma morte, é um sono. A palavra de Deus diz, é um sono. E quando Jesus voltar a essa terra, essas pessoas vão ser despertadas. Não sei se você sabe, mas terá duas ressurreições. A primeira será a ressurreição dos justos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, como eu li aqui para vocês, aqueles que fizeram a vontade do Pai, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nessa época, os mortos vão ser ressuscitados e aqueles que estão vivos vai ser transformado. E Jesus não vai pisar nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens, os anjos vão descer e vão receber essas pessoas que estão sepultadas, que estão dormindo no Senhor. Elas vão ressuscitar e vão passar 1000 anos no céu com Jesus. Depois desses 1000 anos, vai haver a segunda ressurreição. Esses são aqueles que não aceitaram Jesus, que rejeitaram o seu sacrifício na cruz e que fizeram a vontade de Satanás. Esses vão ressuscitar para a morte eterna. Mas antes, o Senhor Jesus Cristo vai fazer eles lembrar todas as oportunidades que foi concedido para eles a aceitar Jesus, a fazer a vontade de Jesus, e eles rejeitaram. Todas as vezes que um obreiro, um pastor, um missionário, uma pessoa que chegou até eles para falar de Jesus e eles recusaram ouvir, acharam ruim, bateram porta na cara da pessoa. Muitos que a gente fica sabendo que eles jogam água, né? E quando não é coisas piores, que não quer nem saber, não quer ouvir. Quando você fala de Bíblia, quando você fala de Deus, de Jesus, ele já fala, não quer ouvir. Então, essas pessoas vai ressuscitar na segunda ressurreição, para a morte eterna. Então, meus queridos, estou aqui com um sinal de alerta, de despertamento para você. Antes que seja tarde demais, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mais uma coisinha importante. Quando você lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, Deus está falando com você através de cada versículo, cada capítulo. Você está tendo conhecimento, né, da vontade de Deus, de como servi-lo, como adorá-lo verdadeiramente. E quando você dobra seu joelho para orar, você está falando com Deus. Olha o privilégio. E nós não precisamos de intercessores, porque a nossa oração, ela vai direto ao Pai. É um privilégio. E principalmente, você já parou para pensar o privilégio que eu e você tem de chamá-lo de Pai? Olha só o privilégio. Você já pensou nisso? Agradeça a Deus por esse privilégio. E por que nós temos esse privilégio de chamá-lo de Pai? Porque ele enviou o seu único filho aqui nesse mundo para
morrer em meu e em seu lugar e dar-nos direito à salvação e sermos chamados de filhos de Deus. Amém? Amigos, agradeça por esse privilégio e não deixe em vão essa oportunidade que você tem a cada dia, a cada manhã, de abrir seus olhos. Você está andando, você está falando, você está ouvindo, isso é uma bênção. Quantos deitam e não acordam mais? Muitas vezes a gente pensa, Jesus vai demorar para voltar. Mas quando você dorme, o sono da morte, é como se Jesus já voltasse para você. Porque você não tem mais oportunidade. Os vivos, eles sabem que um dia vai morrer. Eles sabem de alguma coisa. Mas os mortos nada sabem. A Escritura fala que eles estão no inconsciente. Eles não lembram de nada. Então aproveite que você está vivo, que você está vendo, você está ouvindo, você está andando. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra? Santo Deus, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, por esse privilégio de chamá-lo de Pai, por esse privilégio de abrir a sua palavra e ouvir, Pai, a sua mensagem. Nos ajuda a nos transformar, a sermos pessoas a cada dia melhor. Restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado em nós, aumenta a nossa fé e nos ajude a ganhar almas para o Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixe o seu joinha. Isso é muito importante para o canal. Deus seja louvado na minha e na sua vida. Até!